pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui de novo no meu cantinho da cozinha, um cantinho que eu amo fazer minhas receitas. Para quem não me conhece, está chegando agora no canal, meu nome é Daniela, mas pode me chamar de Dani. E o nome do canal, né, é o meu nome, Dani para Tudo. E aí, hoje eu vou fazer uma receita de um bolo que meu pai ama, ele já vem me pedindo há um tempo para fazer aqui, que é um bolo de aveia com banana na massa e leva castanhas, mix de castanhas. Ele diz que esse bolo todo diabético pode comer sem culpa. Então, espero que vocês gostem. Se gostar, curta, compartilha com os amigos, né? Ativa o sininho para receber todas as notificações. E aí, se vocês quiserem também dar sugestões aqui nos comentários de receita que vocês gostariam que eu fizesse aqui, coloca ali o nome de uma receita, que às vezes a gente vê a receita e acha que é difícil, né? E aí vocês escrevem ali e aí eu faço. E a gente descobre junto se é fácil ou se é difícil a realização dela, tá bom? Então vamos para mais uma receita de hoje. Tenho uma forma de buraco, né, que eu untei com margarina e joguei essa aveia no fundo. Ela tem 20 de diâmetro e o fundo tem 16, tá? Por 8 de altura. Aqui eu tenho meia xícara de castanhas, aquele mix de castanhas, né, que a gente compra na Casas Pedro ou em casas de produtos naturais, né? Vem amendoim, castanha do Pará, nozes, aveia, passas, tá vendo? Ó, castanha do caju também aqui. E aí eu dou uma picadinha, meia xícara dessa. Aqui eu tenho uma banana cortada que eu vou colocar lá no bolo, né, no fundo da forma. Uma xícara de aveia em flocos finos, olha. Vendo? Não é aquela com flocos grossos, nem a farinha. Meia xícara de passas escura, que é a mais docinha. Esse bolo, como ele é um bolo que dá para diabético comer, ele não leva açúcar. O açúcar vai ser da passas e da banana. Eu vou precisar de 3 bananas. Eu deixei uma com casca aqui, para vocês verem que tem que ser madura. A minha ainda não tá madura do jeito que deveria estar. Quanto mais madura, mais docinha ela fica, né? E aí o bolo fica mais doce. Então, no total de bananas, são 4 bananas. Uma que eu vou colocar no fundo da forma e 3 para bater na massa. 2 ovos e 1/4 de xícara de óleo. Qualquer óleo, pode ser óleo de coco, óleo vegetal, né, de soja. No caso, eu tô usando de soja. E depois eu vou colocar uma colher de sopa de fermento, né, ou uma tampinha. Primeiro eu vou colocar no liquidificador as bananas, que eu vou bater com os ovos, o óleo, né, e a banana passa. Depois eu vou transferir para uma vasilha e aí vou misturar com um fouet a aveia, misturar as castanhas e o fermento. Então vem comigo. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar 2 ovos, como eu falei, 1/4 de xícara de óleo, as passas e as 3 bananas. Vou cortar grosseiro porque o liquidificador vai triturar. Essa receita, pessoal, ela é maravilhosa. Meu pai ama, porque tomar com um cafezinho à tarde, para quem é diabético, come sem culpa, porque não tem açúcar nenhum, né? E a aveia é bom também, pro colesterol, né? É fit. De vez em quando é bom. Então aqui eu vou bater e depois eu vou transferir para misturar a aveia. Então vamos lá.
aqui, agora eu vou transferir para vasilha. E é legal ficar com esses pedacinhos mesmo de passas pra gente sentir, né, na massa. Eu transfiro pra cá. Cheiro maravilhoso. Não leva leite, tá, pessoal? Também é só isso. Banana, ovo, óleo, passas, aveia e fermento. E as castanhas. Ó, transferi pra cá. Tirei tudo. Agora eu vou acrescentar aqui uma xícara de farinha de aveia, né? Flocos de aveia fina. E vou misturar com o fouet. Deixa eu trazer vocês mais pra perto. Ui. Vou misturar, ó. Olha que massa linda. E ela fica escurinha por conta da passas. Aqui eu vou botar um pouquinho de canela, tá, pessoal? É opcional, então eu nem coloquei a quantidade ali, porque aí vocês coloquem, se gostar coloca, se não gostar não coloca. Vou botar mais ou menos uma colher de sopa. Tem gente que não gosta, né, de canela. Então misturei aqui. Agora eu vou colocar um pouco dessas castanhas aqui, jogo no meio da massa e um pouco eu vou reservar para colocar em cima. Lembrando que aqui tem meia xícara. Então agora eu vou colocar o fermento, uma colher de sopa, né, ou uma tampinha, que é a mesma coisa. Ui, caiu muito. Mas em casa é assim, né, gente? Tudo é um pouquinho a mais. Ó, misturei o fermento. Por último, misturo bem. Olha que massa linda. E vai no forno a 180 graus até dourar. Aqui eu coloco as bananas no fundo, ó, vou arrumando ela aqui. Lembrando que ele tá untado com margarina, e aí eu coloquei um pouco dessa aveia no fundo. E aqui é só pra quando desenformar, ela tá bonitinha, a banana ali. No meio da massa. Olha, pessoal. Agora, vem com a massa na minha forma. Vocês vão se surpreender como ele é saboroso. Mas segue a dica que eu falei, quanto mais madura a banana tiver, mais saboroso, mais docinho ele vai ficar. Banana, quando ainda tá meio... tá madura, mas você vê que ela ainda tá meio de vez, assim, né? Como a gente fala, tá meio esverdeadinha. Ela fica seca e ele não fica tão doce. E quanto mais madura, mais docinha. É ela que vai adoçar junto com
Vai ficando airada, tá vendo? Por causa do fermento e da aveia que vai inflando aqui. E agora eu jogo o restante das minhas castanhas aqui por cima. Só levar ao forno, quando espetar o palito e ele sair seco, tá pronto. Ele não, às vezes ele sai meio molhadinho, meio úmidozinho, um pouquinho, né, meladinho, na verdade, porque tem banana, né, aqui. Mas você espetou, ele tá bem firme e tá mais seco o palito do que meladinho, tá pronto. Quando ficar pronto eu mostro pra vocês. Acabei de tirar do forno e ó, se vocês observarem, ele já dá uma soltadinha aqui nas laterais. E ó, espeto o palito, ele vem sequinho, tá vendo? A gente encosta assim, tem o meladinho da banana, mas ele tá seco. Eu vou desenformar pra vocês verem. Ficou 40 minutos no forno. Então esse é o resultado, pessoal. Aqui ó, a banana que ficou no fundinho. Pode deixar desse lado ou o lado das castanhas. Vou cortar aqui pra vocês verem. O pessoal que é celíaco também pode fazer, mas aí como a aveia pode ter ainda algum pouco de glúten, né? Cruzamento, né? Que fala, pode substituir por farinha de arroz, farinha de amêndoas. Se for farinha de arroz, uns 170 gramas a 200 gramas de farinha de arroz. Olha a cor que ele fica, lindo, olha. Tá saindo fumacinha. Super fofinho. Isso aqui é da banana, tá? Esse vermelhinho da própria banana que dá uma carameladinha ali, ó. Fofinho. Super docinho que tá. Então, curta, compartilha com seus amigos. Espero que tenham gostado. Um beijo e até mais. Tchau!